Começando o primeiro episódio do Pushing Talks, um novo formato que a gente pegou aqui para falar dos desafios de vendas e também da geração de demanda do mercado brasileiro e principalmente dos nichos que a gente atua. Construção civil, setor moveleiro, e-commerce, estamos começando agora uma nova unidade na área da saúde. Por aí, né, Diogão? É por aí. Então, hoje a gente vai falar especificamente com o setor moveleiro, lojas de móveis planejados, móveis corporativos, ambientes externos. Então, se você é empresário do setor moveleiro, tem uma loja de móveis planejados, Italina, Criare, Todeskine, toda essa rede, se você tem uma empresa no setor de móveis corporativos, tem um cliente na base indo muito bem no setor Tem móveis corporativos, né? Móveis externos, né? A área externa, né? Vila Ratan, cliente nosso, que chegou com o desafio de bater 1 milhão de faturamento. Na verdade, 800 mil de faturamento, nós já batemos 1 milhão de faturamento, saindo de 600 mil de faturamento mensal, né? Então, ambiente externo, né? Móveis para piscina, de alto padrão, piscina, campo, essas coisas todas, né? Isso. Então, aqui, eu não tenho dúvida que alguma coisa você vai tirar de relevante para a sua operação no dia a dia, certo? Meu nome é Luiz Felipe Cota, eu sou CEO da Pushing, que é uma aceleradora de vendas que tem unidades específicas em determinados segmentos. Então, nós temos uma unidade com mais de 50 clientes focadas no setor moveleiro, nós temos uma unidade focada em e-commerce de médio porte, que tem mais ou menos uns 30 clientes. Estamos trazendo agora para o grupo uma agência que é focada em e-commerces pequenos, né, que faturam aí, cara, estão no início da jornada, 20, 30, 40, até 100 mil reais por mês de faturamento. E a gente está iniciando recentemente uma unidade nova na área da saúde, certo? E hoje a gente vai falar, como eu já falei algumas vezes, do setor moveleiro e está aqui com a gente nosso especialista, gerente, gestor de projetos, né, head de projetos do setor moveleiro. Diogão, se apresenta aí. Boa, turma. Hoje a gente vai falar aqui especificamente com o setor moveleiro. Eu sou o Diogo, gestor de projetos aqui na Pushing, tá? O meu papel é te conduzir você do setor moveleiro do ponto A ao ponto B. É isso aí. Diogão, vamos começar então o seguinte. No teu dia a dia, cuidando dos clientes, né, ajudando os clientes que acabaram de entrar na Pushing, clientes que já estão aí já há um bom tempo na jornada, clientes que já tem um ano que já estão aí nadando de braçada. Na tua visão hoje, qual é o principal desafio das lojas do setor moveleiro? Cara, o principal desafio no dia a dia do setor moveleiro é depender somente de um canal de aquisição. Ou só tráfego pago, por exemplo, ou depender somente de indicação, tá? Então, quando há movimento de porta. O movimento de portas. Então, quando há alguma variação em algum desses canais, quando você depende só de um, o seu faturamento ele desce. Então, o seu faturamento fica oscilando, né, entre pontos positivos e pontos negativos. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, Diogão. Então, pô, maior dor que você percebe hoje, né? O que grita na ponta? Meu faturamento sobe e desce. Esse mês foi mal, esse mês foi bom, esse mês foi ruim. Por que isso acontece? Só tem geralmente um canal de venda, certo? Se for indicação, então, piorou, né? Porque você não controla a indicação. Como é que você vai controlar a entrada de indicações todos os meses? Não tem como, né? Porta. Qual que é o desafio da demanda de cliente de porta? Está cada vez menor o volume, a demanda de clientes de porta para o setor moveleiro. Então você precisa fazer alguma coisa, né? Tráfego pago é a primeira camada da cebola, né? Você pode fazer prospecção, né? Tem outras estratégias que você pode tomar, né? E aí, Diogão, por que você acha que as lojas acabam ficando travadas, né? Ficam reféns de um único canal? E o que vocês têm feito na Pushing, que a gente tem feito na Pushing para quebrar essa barreira aí, para resolver esse problema? Boa, né? Então, é interessante falar do conceito de Pushing, tá? Então, a Pushing, né, pelo nome já diz, é empurrar o nosso cliente para frente, tá? Então, quando você está dependendo somente de um canal, isso acaba sendo cômodo para você. Por exemplo, você depender só de lead de campanha. Sei lá, você tem uma campanha ativa no Google ou no Meta, né? É cômodo para você ficar aguardando o lead chegar, por exemplo. Agora, ativar um canal de prospecção. De repente, você era uma loja que tem interesse em fazer a captação de arquitetos. Qual a melhor maneira de eu trazer esses profissionais que vão trazer uma demanda recorrente de projetos, né? Você vai ter que estruturar um time, você vai ter que capacitar esse time,
criar um canal, de fato, capacitar pessoas para gerar essa demanda através dos arquitetos, tá? Então, isso a gente faz, a gente capacita, tem a parte de treinamento de prospecção, que a gente faz muito bem aqui na Push, tem um profissional dedicado para isso. Então, assim, fazer essa ativação, ele não é um trabalho simples, a gente não está aqui para te falar que é fácil, não é fácil, mas é possível alcançar com metodologia. Então, normalmente, quando o lojista ele se dispõe a executar esses passos, os treinamentos, é normalmente o que vai ter sucesso, tá? Cria um segundo canal ali de geração de lead, demanda, já dá uma aliviada, né? Já dá uma aliviada. E assim, eu vejo que o pessoal do setor moveleiro, ele é um pouco mais maduro, né? Então, grande parte já faz alguma coisa no digital. Só que aí o que acaba acontecendo? Os anos vão passando, o movimento de porta vai baixando, indicação tem a sua volatilidade, e aí eu fico acostumado, fico preso, né? Fico dependente ali só do Meta, né? Do Google, né? Só fico ali nisso tudo. Por que oscila tanto, Diogão, o canal do tráfego pago? Por que o Google ou o Meta oscilam tanto? Boa, né? Então, tem essa questão da oscilação de ferramenta, tá? Alguns fatores podem influenciar, como, por exemplo, o aumento da concorrência. De repente, era só você que dominava aquela região ali de Google. Entrou outro concorrente investindo mais pesado, por exemplo, aí você já perdeu espaço. E aí você vai sentir lá na ponta. E é um movimento natural. Agora, é claro que, ok, a nível de operação, a sua agência, enfim, ou a sua aceleradora de vendas vai trabalhar para otimizar esse canal, mas você, durante esse tempo, não tem como. Você vai sentir lá a redução do volume de oportunidades, tá? Então, por isso a importância da diversificação de canal, tá? Então, um dos fatores pode ser a concorrência, pode ser a própria plataforma, porque a gente está operando ali dentro da plataforma, né? Teve, há alguns anos atrás, acredito que faz uns 2 ou 3 anos atrás, teve um período que o próprio Instagram, o Meta, o WhatsApp caiu, derrubou. Ficou uma tarde fora, né? Então, e aí, o que você ficou? Refém, né? Ficou fora, totalmente fora. Então, quando você tem essas novas formas de adquirir cliente, isso acaba te dando, não vai te dar uma estabilidade, mas ela te dá mais uma segurança de que você não vai ficar refém de um único canal de aquisição. Então, não dá para controlar. Facebook, Instagram, Google, toda hora está entrando e saindo concorrente, um cara coloca mais dinheiro, menos dinheiro, então você vai dependendo dessa competição, né? Isso faz o resultado subir ou cair. Também tem épocas do ano, né, que tem maior demanda, menor demanda, a região que você está, de repente, tem mais lançamento de novos mods, então tem mais entregas, né, de apartamentos ou não, né? Então tudo isso daí está acontecendo e você numa guerra com uma faca de pão puma, né? Uma faca daqueles bolinhos de puma, não é aquele bolinho de puma que você passa aquela faca de plástico, aí acaba ficando nessa situação. É por aí, Diogão? É por aí, né? Própria economia, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas como que você pode otimizar? A questão é essa, como que você, como dono de negócio, pode olhar para esse cenário e pensar como que eu posso mudar essa situação, tá? Então, olhar para a diversificação de canais é um dos pontos. Um outro ponto importante, além da diversificação de canais, é a estruturação comercial, tá? Então, ok, você pode, aí do outro lado tá pensando, eu não tenho esse problema de geração de demanda, tudo bem, mas como que está a sua eficiência em aproveitar essas oportunidades que você tem na mesa? Pode ser que você recebe um grande volume, o seu problema não é geração de demanda, mas o seu aproveitamento das oportunidades é muito baixo, né? Então, como que você pode... Aí a sua dor é diferente. Como que você pode otimizar resultado com esse volume de demandas? Aí vem a estruturação comercial. Às vezes, Luiz, parece que é brincadeira, mas o cara recebe 500, 600 leads, ele não tem uma plataforma de CRM para gerenciar, para controlar, ele não tem uma ferramenta para controlar. Aí chega o lead no começo do mês, aí a primeira semana foi bem, a segunda semana foi bem, a terceira semana foi mais fraca, o vendedor tá lá, tô sem lead, e nem tá dando retorno naqueles da primeira semana. Exatamente, entendeu? Então você tem um grande volume, mas que você tá perdendo. É como se você estivesse tomando água com um copo furado, entendeu? Então, esse é um ponto importante, né, da gente, é uma questão importante da gente levantar,
E assim, o que de fato vai compor a tua venda no mês? É o cara que virou orçamento. Será que eu estou controlando o que a gente chama de forecast, né? As oportunidades ali que de fato estão para virar. Como que eu estou fazendo o acompanhamento dessas oportunidades? Eu estou fazendo um bom follow-up. É uma história essa semana interessante, né? A gente tem um cliente que ele faz esse acompanhamento de vendas com a gente, é da franquia da Bentec, tá? Então é um case bem legal. Eles tinham muita dificuldade nessa questão da estruturação comercial, né, de acompanhamento das oportunidades. Isso foi detectado. A gente entrou com treinamento de prospecção, inclusive em 30 dias, esse foi um case bem legal, tá? Em 30 dias já saiu o primeiro projeto com a captação de arquitetos. Coisa linda, hein? Esse é um case, de fato, que a gente... Qual o tamanho do projeto, ticket do projeto? É um ticket de 90 mil. Uau! Falei com o dono hoje. Então, o que acontece? Ele tinha essa dificuldade de lidar com as oportunidades na mesa. E uma coisa tão simples, né? Assim, pra gente, na verdade, que está acostumado no dia a dia, pra gente se eu tenho uma oportunidade na mesa e ele já me indicou, estou com orçamento, vou ver com meu esposo, meu marido, qual que é o próximo passo? Ok, eu vou sair com follow-up dali, eu vou sair com uma data agendada, ok, quando que você vai falar? Passo. Um próximo passo sempre, né? Só que isso pra gente é muito claro, mas talvez se você, que é o dono da loja, dono do negócio, olhar de fato para dentro da tua operação comercial, você pode encontrar esses gargalos. Talvez você não está enxergando isso. Foi uma coisa muito legal. E a gente passou a fazer esse acompanhamento. A gente identificou que o time tinha essa dificuldade, estruturou os scripts, estruturou a cadência para esse time atuar. E hoje uma das consultoras, ela me mandou mensagem, ela falou, Diogo, sabe aquela oportunidade que a cliente falou assim para ela, olha, eu não vou te dar uma data. Eu vou fechar o projeto contigo, mas eu não vou te dar uma data. Agora imagina você, o seu vendedor, o cliente fala isso para ele, o que você faz nesse sentido? Eu falei para ela, então, ok, ela não vai te dar uma data, mas você não vai delargar, você não vai abandonar. Você vai falar, ok, eu vou aguardar, eu vou ficar aqui com o teu projeto, mas eu falei para ela, olha, em 7 dias você dá um follow-up. É isso aí. Você não vai delargar. Você não vai encher o saco, mas em 7 dias dá um follow-up. Ela deu um follow-up na sexta-feira. Hoje ela me mandou mensagem, Diogo, consegui fechar com a cliente. Top, hein? Isso é um trabalho de estruturação comercial. São ações simples que te ajudam a converter as oportunidades que você tem na mesa. Você estava falando, né, do setor moveleiro aproveitar o lead, né? Além de diversificar canal, ele aproveitar o lead. E a gente estava falando de dar o follow-up ali, né, na negociação. Conversando com um cliente aí na última semana, é uma loja até de São Paulo, tem uma bandeira não tão conhecida, mas são várias lojas dessa bandeira aí, dessa marca, né? Eu perguntei para ele, quantos leads você está recebendo? Era um volume alto de lead, tá? Pô, mas você não está batendo a meta de vendas por quê? O lead, cara, o lead ninguém responde, não sei o quê. Eu falei, vamos dar uma olhada, levanta isso aí. Ele tinha, sei lá, recebido assim na semana 50 leads e 30, 40 não tinham respondido. Aí eu falei assim, vamos fazer isso. Como é que vocês procuram? A gente manda mensagem, né? 10 vezes até ele responder durante 10 dias. Eu falei, vamos ver como que você está escrevendo na mensagem. Aí ele dividiu a tela, eu comecei a ver o WhatsApp da loja, o WhatsApp Business, né? O lead chegou, uma segunda-feira, 10 horas, eles responderam rapidinho. Aí o cliente mandou um áudio, aí eles responderam no outro dia às 14. Aí depois, mais tarde, fizeram mais uma pergunta e largaram. Então o que o gerente de vendas me falou? Eu estou com um problema alto de leads que chegam interessado em projetos de imóveis planejados, mas a maior parte não me responde. Falei, mas você está insistindo, ligando bastante? Não, eu durante 10 dias mando mensagem no WhatsApp e ligo. Falei, é mesmo? Divide a tela comigo. Você vai verificar, tentou 2, 3 vezes e esqueceu do contato. Então, eu posso até converter melhor e gerar mais lead do outro lado, mas tem um meio do caminho, cara, que você tem que fazer o que tem que ser feito, tem que fazer a lição de casa, né? É verdade, isso pode ser um ofensor gigantesco, tá? Essa questão de não tratar esse volume de oportunidades que você tem, tá?
parece ser uma coisa boba. Ah, eu preciso do lead quente, né? É aquela questão também, né? Tem aquela questão do cara sofrer a venda. Acontece muito, tá? Do seu vendedor, eu só quero lead quente. Ele não quer provocar a venda, né? Ele quer sofrer a venda, ele quer tirar pedido, que a gente chama. O que eu vejo, falo com dono de loja e empresas, né, que trabalham com geração de lead. Então, o dono de loja fala assim, pô, lead quente para mim é o cara que está interessado, é o cara que está querendo. É que nem esse cara que chegou hoje aqui, uma indicação do cliente. Gente, um cliente de indicação, ele tem a necessidade, está procurando um fornecedor, tem alguém de confiança que falou para ele, eu comprei tal lugar, tá legal, muitas vezes já visitou a casa, já viu o móvel. Gente, ele já chegou para comprar. Não existe lead assim no Google, no Meta, no Pinterest, não existe. Não existe. Qual foi o que você comprou um negócio, está com tanta vontade que você pesquisou, mandou lead e comprou? Não existe. Ele vai conversar com outras lojas, ele vai comparar preço, ele vai comparar serviço, ele vai comparar o atendimento. É difícil vender, bicho. É difícil. E se você acha que o lead quente é o lead igual da indicação, esquece. Não existe lead nenhum no mundo igual a indicação. A indicação é outra parada. O cara já chegou referenciado. Ele já viu o teu móvel. O lead de Google, de Meta, WhatsApp, ele tem que ser trabalhado. Com certeza, né? Então, se você está pensando só nesse lead quente, provavelmente você está deixando dinheiro na mesa, tá? E, no geral, as lojas fazem isso. Só que o seu dinheiro, ele pode estar nas vendas difíceis. Exato. Se você só faz as vendas fáceis, você está deixando dinheiro na mesa, tá? Eu costumo dizer o seguinte, ó. Tem 3 tipos de clientes, né? Potenciais clientes. Aquele que já te conhece, já é referenciado e vai comprar. Então, você pode dar um monte de mancada. Ele vai comprar de qualquer jeito. Tem um cliente que não vai comprar, ele só está cotando, não é o momento, não vai entregar o apartamento agora, ou ele só está pegando outros orçamentos para referência. Esse aqui você pode fazer o que você quiser, que ele não vai comprar. Agora tem os leads do meio, que eles vão comprar. Não sei se de você, vai depender do que você mostrar, mas eles vão comprar. Ou de você, ou da loja do lado. É nesse que você ganha a venda. É nesse que você vai bater sua meta. É isso aí, Diogão. É isso aí. Aí qual a sua capacidade para converter isso em vendas? Qual a metodologia? Qual a estrutura você está dispondo para o seu time comercial atuar? Né? Qual ambiente você está criando comercial para o seu time comercial converter esse tipo de oportunidade? Né? Aí entra aí entra a parte que a gente chama de parte chata. Né? Vamos entrar agora na estruturação, criar esse ambiente. Aí vamos implantar um CRM. Vamos utilizar o CRM, né? Vamos, de fato, trabalhar ali dentro. O CRM não é tem uma frase que você fala, né? Que o CRM é o trabalho, né? É lá dentro o trabalho do CRM, né? Não pode ser depois. Vou atualizar o CRM. Não, o trabalho é dentro do CRM, né? Só para, de repente, algum dono de loja que não sabe o que é um CRM. Diogão, o que é um CRM para o setor moveleiro? Para que serve, como é utilizado? Móvel planejado, móvel corporativo, lá na Vila Ratan, que é móveis de alto padrão para externa. O que é o CRM? Para que serve o CRM no setor moveleiro? Boa, né? Então, hoje você recebe um volume de leads, pode ser alto, baixo, mas como você está gerenciando essas oportunidades? Então, é uma ferramenta, tá? Onde você controla e gerencia suas oportunidades, tá? Desde as primeiras oportunidades até as oportunidades mais quentes, desde o lead para o briefing, para o projeto, para a negociação. Isso, exatamente. Então você constrói as etapas de funil que a gente chama, né, do teu cliente. Ou seja, em qual etapa ele está? Esse cliente está em briefing. Quantos clientes eu tenho em briefing? E qual que é o próximo passo em cima dessas oportunidades? Quantos clientes eu tenho em orçamento? Cara, assim, tem cliente que a gente abre o CRM, ele tem 2 milhões, por exemplo, em orçamento lá dentro. O que aconteceu com esses 2 milhões? E ele fala que ele está com gap de fechamento, de vendas, por exemplo. E muitas oportunidades não tem follow-up, né? Não tem follow-up, não tem acompanhamento. Eu, uma vez, o Diogão, o Abner acho que estava também esse dia e foi lá. Nós fomos visitar uma fábrica grande. Quantos metros quadrados tem a fábrica? Sei lá, grande. 14 mil metros quadrados. E a gente foi lá visitar a fábrica, né? A fábrica grande de móveis, né? E a gente foi olhar o funil de vendas. Não estava batendo média de vendas, a gente foi olhar, cliente nosso, fomos olhar o funil de vendas. 4, 5 vendedores, né, projetistas. O que está acontecendo? Não está chegando lead. Vamos olhar o CRM. Mais de centenas de leads. É tudo desqualificado.
Vamos olhar só o que está quente. 3, 4 milhões, né? 3, 4 milhões, um projeto, orçamento, né? Primeira oportunidade que a gente abriu, uma negociação, era um projeto de 50, 60 mil. Fulana, qual que é o próximo passo desse projeto? Cliente tal. Rapaz, não tinha próximo passo. Ela nem lembrava do cliente. Vamos lá olhar para o captador, que ele é o primeiro atendimento. Quando chega um lead interessado no projeto de imóveis planejados, o captador ele faz o primeiro atendimento. Uns 10 leads parados lá. Cadê a fulana? Ah, ela faltou hoje, não veio para o treinamento. Lembra disso? Lembro. Você estava lá dentro também, né? Mas aí, quem que está cuidando dos leads? Fábrica gigante, 17 mil metros quadrados, um olhando para outras, pagando outras assim, tipo... Errar nisso não, né? Não dá, Aí aonde você quer chegar, provavelmente nesse status você não vai conseguir, tá? Você tem que estruturar, tem que entrar com o processo de estruturação, tá? E de fato, às vezes não é legal, né? Eu costumo dizer que quando você foca em geração de lead é a parte boa, é como ir para uma festa. É legal ir para uma festa. Fazer estruturação comercial é como ir para academia. Não é legal, não é gostoso. Mas e é onde ganha o jogo. Mas é onde ganha o jogo, onde você ganha a saúde de fato. A saúde do teu negócio está na tua estruturação comercial. E outra coisa, né? Imagine uma loja de imóveis planejados ou uma loja do setor imobiliário que começou agora. O que é mais fácil para ela arrumar a casa? Parte de geração de demanda do marketing digital ou área comercial? Mais fácil subir a campanha de Google. Então é muito mais fácil, é muito mais vulnerável ter mais gente brigando por essa demanda do que ter uma área comercial que ela mesma gera oportunidade, ela mesma converte. Então você ter uma área comercial estruturada, com um novo canal de venda, de prospecção, recuperação de perdido, conexão com arquiteto, construtora, blinda o teu negócio a uma fragilidade do mercado, que qualquer Zé Mané tem marceneiro, não é marceneiro, tá? Parafuseiro. Que vai lá na Léo Madeiras, compra madeira, parafusa e fala que é planejado. Esse cara tá no meta. Tem que fazer meta? Tem que fazer meta, tem que fazer. Mas, cara, isso aí não é nem comum, isso é básico. É igual assim, ninguém chega na loja de planejado e fala assim, ó, que legal, hoje tem luz, né? Ah, porra, se não tiver luz, como é que vai fazer? Campanha de Google, Facebook é a energia de luz. É o básico para ter geração de demanda. Mas se você não tiver uma área de vendas estruturada, cara, você está muito vulnerável, seu negócio está extremamente vulnerável. E aí agora entra a conversa de gente grande, tá? Não com o que a gente tinha falado aqui não é importante, mas ele vai partir de você. Você que é o dono do negócio, orquestrar tudo isso vai depender de você. Se você não compra a ideia de estruturar o teu comercial, dificilmente o teu time vai comprar. Então, é questão de cultura, né? Então, por exemplo, aqui na Push a gente vê isso, a gente tem uma cultura muito forte de vendas, né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo com as oportunidades. Eu trabalho na operação, mas o Luiz apresenta isso pra gente. Percebe que é uma cultura de vendas? Então, se você não puxar o bonde mesmo, puxar essa parte de estruturação comercial, dificilmente seu time vai puxar. Então, mas eu contratei fulano para dar, mas você acompanhou? Você incentivou o time? Né? Então, eu acredito que é você que está aí do outro lado, de fato, refletir. O como eu estou olhando para o meu comercial, né? O como eu estou implementando treinamentos, o como eu estou, de fato, executando o que precisa ser executado para que o meu time comercial rode da melhor maneira. E aproveitando, né, quem é empresário do setor moveleiro tem uma grande oportunidade de diversificar canal, bater suas metas, aumentar o faturamento. Minha avó está me ligando. E aumentar o faturamento, né? Que é o quê? Se conectando, se relacionando com especificador e com construtora. Qual é o movimento que existe hoje no mercado? Construtoras estão de olho no dinheiro pós-chave. Até onde a incorporadora construtora ganha dinheiro? Até entregar a chave. Ela entregou a chave, ela parou de ganhar dinheiro. Tem gerente, tem diretor na área responsável por trazer dinheiro no pós-chave. O que isso traz de oportunidade? Lojas do setor moveleiro fazerem parcerias com construtora para a construtora o quê? Passar para você as oportunidades e o que ela ganha com isso? Ela vai comissionar, ela vai ganhar um dinheiro na pós-chaves, que é uma tendência muito forte
hoje em dia em construtoras de pequeno e médio porte. Como é que tem sido esse trabalho dos clientes lá da base, ô Diogão? Boa, né? Então a gente tem feito um trabalho forte, né, de prospecção e de aquisição, né, desses parceiros, tá? Então, assim, os clientes que executam, eles funcionam muito bem. Te dei o exemplo da Bentec, por exemplo, eles fazem um trabalho de captação de arquitetos parceiros e eles conseguem alcançar resultado, tá? Então, executando o processo, você ativando e executando o processo de aquisição de clientes, ele vai funcionar. Não tem como, você vai gerar essa demanda. Está na sua mão gerar demanda. Olha só que legal, né? A prospecção ativa, né? Aquele canal onde você vai até o seu arquiteto parceiro, por exemplo, ou construtora, é um movimento interessante que ele vai de contra ao que a gente fala do tráfego pago. Provavelmente, tráfego pago, você fala muito de lead fora do perfil desqualificado. Vamos falar disso depois. Qual que é o antídoto para isso, né? A prospecção ativa, ele te traz essa qualidade que você precisa, né? Então, o arquiteto parceiro, por exemplo, ele pode te trazer uma oportunidade quente. É ele que vai te trazer o cara do ticket alto, né? Então, a gente faz esse trabalho, tá? A gente faz a questão do tráfego pago também, mas a gente ativa esse canal de prospecção ativa e tem funcionado muito bem. E assim, muitas vezes assim, eu vejo uma loja, pergunto lá pro empresário do setor moveleiro, qual que é a sua meta para 2025? A minha meta esse ano é dobrar as vendas. Pô, quanto você fatura? Pô, tô faturando 250 mil, quero terminar em 500 mil de faturamento. Qual o seu ticket, tá? Vou falar uma loja aqui com ticket mais baixo. 20, 30 mil, certo? Pô, é uma caminhada, né? É o dobrar as vendas. Aí você fala assim, cara, difícil, né? Com o tráfego pago, vai ter que pôr dinheiro, vai ter que ter disciplina para atender esse lead na equipe comercial. Aí eu converso com assim, quantos arquitetos, especificadores ou construtoras você tem de parceiro? Tenho 2, 3, de vez em quando manda projeto. São mais de 20 mil escritórios de arquitetura no nosso país. Na sua região, na sua cidade, deve ter pelo menos 1.000. Na sua região, deve ter pelo menos uns 300. Quantos você conversou hoje para fazer uma parceria, para trazer projeto para sua empresa? Com quantos arquitetos sua equipe, seu vendedor, conversou hoje para trazer uma parceria de projetos para sua loja? Quantos você conversou hoje? Tem mais de 20 mil escritórios no Brasil. Escritório, falando em arquiteto. Na sua cidade, se for uma capital, uma cidade grande, deve ter uns 1.000 escritórios. Se for uma cidade pequena, no mínimo uns 300. Quantos desses você falou hoje? Você conversou para costurar uma parceria? Se a resposta é 0, como é que você vai dobrar o faturamento? Qual que é o seu plano para dobrar o seu faturamento? Qual que é o seu plano para aumentar o ticket médio dos projetos que você vende? Depois vai reclamar que o tráfego pago traz muita oportunidade desqualificada, né? É verdade. E aí você deve estar se perguntando aí do outro lado, como que eu encontro esses arquitetos? Como que eu faço isso? Né? Existe uma metodologia que a gente aqui na Push implementa nos nossos clientes. Existe um método, uma maneira de você conseguir o contato desses arquitetos, né? Conseguir falar com eles. Tem ferramentas, por exemplo, que a gente utiliza como Apollo, por exemplo, entendeu? Então existe ferramenta e existe uma metodologia. Como que eu abordo? Que tipo de mensagem eu utilizo, por exemplo? Né? Tem 3 tipos de arquiteto hoje no mercado. Vamos dizer assim, tem 3 tipos de arquiteto hoje no mercado que a sua loja do setor moveleiro pode se conectar para fazer parcerias e ter um novo canal recorrente de projeto e aumentar o ticket. Vamos imaginar, primeiro, tá? Vamos colocar no topo da pirâmide, aqueles arquitetos estrela. O cara que está no clube casa, que está no clube de relacionamento, pega projeto de 1 milhão, esse cara prospectando, ligando no telefone, fazendo prospecção online, esquece, isso nós não vamos pegar. Esse cara tem tanto projeto, ele é tão bala, que ele larga projeto. É bombado no Instagram, é influencer, esse não vamos pegar. Tem um segundo tipo de arquiteto do meio, que são arquitetos com muito tempo, renomados, mas eles estão meio escondidos, eles não estão no Instagram, eles não estão no clube casa. É onde tem a maior parte dos arquitetos. Esses caras pegam o projeto dos 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ele não pega aquele projeto de milhões do cara do clube casa, mas ele tem um monte de projeto top. Esse cara tem muito problema com loja que falou que dava para fazer uma coisa no projeto, na hora de entregar não dava. Muito problema com pós-venda em loja.
muito problema, né, durante a obra. E aí ele fica o quê? Sou refém dessa loja, vou para o marceneiro. Aí o marceneiro tem problema de entrega faseada, entrega uma parte. Então tem oportunidade para a sua loja se conectar com esse arquiteto do meio. E tem um outro tipo de arquiteto que é o quê? É o que está saindo, que está entrando no mercado de trabalho, ele está saindo da faculdade agora. Esse cara tá doido para fazer uma parceria. E você sabe, arquiteto não sabe nada de movelaria. Ele não aprende isso na faculdade. Olha a oportunidade que a sua loja tem. São centenas de arquitetos todos os semestres que entram no mercado. Metade nunca vai trabalhar com isso. A outra metade já está cheio de amigo querendo mandar projeto. Porque os caras nessa fase postam tudo no Instagram, conta para todo mundo, então eles estão cheios de projetos. Eles precisam da consultoria da sua loja, de benefícios da sua loja, eles estão doidos para fazer uma parceria. Então, melhor coisa, reserva um tempo do seu time, reserva uma pessoa para estar se relacionando com o arquiteto todos os dias, tá? E até parando para pensar um pouquinho assim, até tem ferramenta de tráfego pago para se conectar com o arquiteto também, né? A gente sabe que o Pinterest é uma ferramenta que o arquiteto, que o especificador, ele utiliza muito o Pinterest para se inspirar, para ver novos projetos. Diogo, a gente já testou alguma coisa, já mexeu alguma coisa de Pinterest? Conta um pouco aqui. Já. É uma ferramenta que faz sentido para, de repente, trazer um especificador? Boa, faz sentido, tá? A gente tem cliente ativo, Vila Ratão utiliza, por exemplo, o Pinterest, tá? Então é um canal forte deles de aquisição e funciona muito bem, tá? Tanto no Pinterest... Um cliente com ticket um pouquinho mais alto. Um pouco mais alto, tá? Até o próprio Instagram, né? Se você segmentar muito bem ali, você consegue tirar algo dali, né? A gente tem cliente ativo tanto no Pinterest quanto no Instagram, por exemplo, para aquisição de arquitetos. Ele faz a prospecção ativa, tá? Ele não deixa de fazer, roda a prospecção ativa. E tem anúncio ativa, focando em arquiteto. E tem anúncio focando em que arquiteto. Legal. Outro dia a gente estava fazendo um comparativo. Né? Olha aí. É um cliente da Criari. A gente estava fazendo um comparativo do funil de aquisição de arquitetos do tráfego pago, dos anúncios, né? Versus o da prospecção, tá? Então, assim, o cliente chega aqui, bora ver o que está funcionando aí, o que dá para tirar. E no final das contas estava equiparado. Olha que interessante. Estava equiparado, estava trazendo, de fato, arquitetos ali também através das campanhas, tá? Uau! Então, muito legal. Eu não sabia disso. É aquela questão, né, de você não depender de um único canal. Eu quero adquirir arquiteto parceiro, por exemplo. Ok, eu vou descartar o tráfego pago? Não, eu não vou descartar. Entendeu? Eu vou utilizar ali para tentar extrair alguma coisa. Vou utilizar a prospecção para extrair alguma coisa. Somando tudo, vai dar o resultado que você precisa aí na ponta. O lance é não ficar refém de um único canal, né? Não deixa a sua loja de móveis, setor moveleiro, né? Corporativo, planejado, alto padrão, dependente de um único canal. Só de porta, só de indicação, só de tráfego pago, diversifique. A gente viu, tem condições. Você consegue fazer campanhas, a gente está fazendo isso para criar específicas para captar arquiteto. Você pode usar o Pinterest para trazer especificador. Use o canal de prospecção para se conectar com construtoras, com outros escritórios de arquitetura. Né? Então, tem caminhos para você diversificar a geração de demanda e conseguir, né, não ser refém de um único canal, certo? A gente falou muito de geração de demanda, Diogão, e eu sei que a gente lá na Push, vocês lá na Push, lá no time que cuida do sucesso do cliente, que trabalha para bater as metas do cliente, a gente tem um controle muito preciso do funil. O que é o funil de vendas? É você, numa tela, conseguir entender de todos os meus esforços de geração de demanda, de indicação, porta, Google, Meta, prospecção, Pinterest, todas as coisas, onde está tudo isso? Pensa num funil. Quantos clientes, quantos desses caras ainda estão na fase de lead, que não foram tratados? Quantos estão em briefing? Quantos iniciou o projeto, quantos tiveram projeto apresentado e quantos contratos fechados. Como é essa rotina, Diogão, de acompanhar o funil de vendas do setor moveleiro e que vantagens, né, que poder o empresário do setor moveleiro tem controlando o funil de vendas no setor moveleiro? Boa, né? Então, assim, normalmente, né, no teu dia a dia aí, do outro lado, você tem uma meta. Eu estou estabilizado em 300 mil, eu quero avançar para 600 mil. Ou 500 mil, eu quero chegar a 1 milhão. Né?
Então você tem uma meta. Como que a gente chega nesse resultado que você está querendo? Lembra que eu falei para vocês, o meu papel é te levar do ponto A para o ponto B, tá? Então a gente executa esse plano de ação e dentro desse plano de ação, uma das etapas é fazer a gestão e o controle do que está sendo executado. Então tem o CRM para dar esse auxílio para a gente. Então o que acontece? Quando você estipula essa meta, você precisa controlar os indicadores que vão criar um ambiente para você chegar no resultado que você precisa, tá? Então qual que é o nosso dia a dia? Verificar qual que é se os canais de aquisição estão batendo as metas para que você consiga alcançar o resultado, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma meta de atingir 1 milhão de faturamento. Qual que é a parcela do Google, por exemplo, nesse faturamento? O Google ele tem uma parcela de 100 mil. O Meta tem uma parcela de 100 mil. Daí eu tenho 200 mil. E os outros 800 mil? Como que eu faço para garantir o teu 1 milhão considerando as outras fontes de aquisição? Aí tem a prospecção. A prospecção ela consegue te gerar uma receita recorrente e vai te botar projeto grande na tua mão, por exemplo. Aí você tem mais 300 mil, por exemplo. E os outros 500 mil? Aí ele pode ser utilizado analisando a tua base, por exemplo. A base de clientes ativos, ela pode compor o restante do teu faturamento. Então, como que a gente controla isso no dia a dia? A gente tem a tua meta, onde você quer chegar, e a gente controla os indicadores que vão proporcionar você chegar no seu resultado. Volume de leads está ok? Meta versus o realizado. Está ok? Está ok. Beleza, volume de briefings que você precisa para avançar em orçamento. Está batendo meta versus o realizado? Está batendo. Volume de orçamento, ok. Fechamento, que é onde normalmente rola o maior gargalo. Não está acontecendo. Qual que é o plano de ação? Por que essas oportunidades estão paradas? Aí lembra, linkando com o que a gente falou lá atrás. Normalmente não tem follow-up, então sem acompanhamento. Então é onde a gente entra com o plano de ação para otimizar resultado. Em resumo, no dia a dia a gente vai acompanhar as suas métricas, volume de leads, briefing, orçamento e vendas e garantir que esteja de acordo com a sua meta para você atingir o seu resultado. E até como é que a gente estrutura essa meta? Me corrija se eu estiver errado, Diogão. Então, por exemplo, chega uma loja que fatura 200, 300 mil por mês e a meta é bater 400 recorrente, sem muita oscilação, até o fim do ano, ou 500 mil. Então, o que a gente faz? A gente pega essa meta, quebra ela mês a mês, né? Tem um crescimento mês a mês, respeitando sazonalidade, né? Então, respeitando a sazonalidade, mas a ideia é crescer mês a mês. E aí a meta de vendas, ela tem um caminho para ser construída. Primeiro passo, entrada de lead, de prospect. O que é o lead? É o cara que levantou a mão, falou, quero conhecer. Pode vir do Google, pode vir do Meta, pode vir do Pinterest, pode vir de um trabalho de recuperar com oportunidades, leads que já foram perdidos. Vem da prospecção, da parceria com o arquiteto, da parceria com construtora. E aí tem a primeira fase. Ele atendeu, agendei ou fiz o briefing. Quantos leads eu preciso? Quantos % de briefing? Quantos % em projeto? Quantos % de projeto vai virar venda? Então assim a gente controla. Então, por exemplo, a gente no dia 15 do mês consegue ter uma boa visibilidade se vai bater a meta ou não. E fazer alguma coisa, né? Com certeza. Tá com o pau na prospecção, tá com o pau no Google, tá com o pau no Meta. Cara, se chegar um lead agora de Google, de Meta, vai demorar 30 dias no fechamento, ou mais. Vamos recuperar, vamos ligar para aqueles caras que estão parados, senão a gente não vai bater a meta. É mais ou menos assim que vai girando o negócio, Diogão? É, com certeza, tá? Então a gente vai analisando de forma dinâmica, tá? Até um exemplo legal, teve um cliente que passou pela nossa base, que ele tinha mais de 1.000 contatos no CRM dele. Não adiantava colocar mais um lead para dentro, porque ele não estava tendo capacidade de... Mas queria mais lead. Não, nesse caso, a gente conseguiu mostrar para ele, olha, o teu problema não é lead. Você não precisa de mais lead agora. Você precisa aproveitar mais as oportunidades. E olha só que interessante, a gente teve que pausar o tráfego para ele. Uau! Foi pausado. Olha, parou. Enquanto você não limpar isso aqui, aí a gente, claro, que a gente não só fala o que fazer, a gente fala como fazer. O que você vai priorizar? Você vai priorizar as oportunidades quentes. E assim a gente vai estruturando uma cadência para você desovar literalmente essas oportunidades. E aí sim a gente volta com ativação de geração de lead. Uma coisa que eu vejo, né, às vezes aquele cliente que eu vi na semana passada, recebi 50 leads essa semana.
25 sem resposta. Aí eu fui ver, pô, mas como é que é o sem resposta? Ah, mandei 2, 3 mensagens, não respondeu mais. O cliente pode dar perdido por sem resposta? Pode. Mas qual que é a regra? São 10 tentativas de contato, espaçadas em 10 dias, ou um dia sim, um dia não. Então, eu tenho que executar. Tá com muito lead parado por falta de contato na sua equipe, na sua operação, lead que se interessou por algum projeto, se interessou pela sua loja de imóveis e está lá parado sem resposta, tem que ter um processo, uma regra de tentativas de contato. Então, chegou o contato, manda o WhatsApp e ligo. Não respondeu, à tarde, manda o WhatsApp e ligo de novo. Pula um dia, ligo, manda o WhatsApp. Então tem uma regra. 7 a 10 tentativas. Se nessas 7 a 10 tentativas, mesclando telefone, WhatsApp e às vezes e-mail, muita gente não está mais abrindo e-mail hoje em dia, aí sim você está perdido. O que não dá, o quê? O contato chegou, você não conseguiu atender na hora, você tentou mais 1, 2 vezes, e aí deu, esqueceu, né? Aí não faz sentido. Avançou, né? Avançou para o briefing, avançou para o projeto, cada ponto de contato com o cliente tem que ter um próximo passo agendado, controlado no CRM. O CRM vai te alertar, vai te mostrar, né? Mesma coisa na negociação do projeto. A ideia é o quê? Se o cliente foi até a loja para ver o projeto, a venda tem que ser fechada na loja. Se não foi fechada, tem que ser sempre um próximo passo. Quando a gente volta a se falar. E tudo isso o CRM vai dando esse controle, né? É isso aí, né? A gente fez um apanhado de coisas aqui, né? Se for fazer um resumo até aqui, né? A gente falou de geração de demanda, não depender de um único canal. A gente falou da estruturação comercial, tá? É isso aí. Não deixar de largar do teu time, não tá vendendo porque não tem processo, tá? Que mais que a gente falou aqui? De cultura, né? Depende muito de você, tá? Você que é o dono que tem que puxar o bonde. Tá? Tem que vir junto com a gente, senão não vai. Senão não vai. O que mais que a gente falou? Canal de aquisição, construtor, arquiteto. Construtor, né? arquitetos, tipos de arquiteto que existem no mercado. Então, a gente falou bastante coisa. Provavelmente, você pode, se você absorveu bem o que a gente está falando aqui, a sua cabeça deve estar fritando. A pessoa deve estar pensando, nossa, eu preciso implementar isso aqui na minha loja amanhã, tá? Então, assim, é um conteúdo valioso. Aqui é um direcionamento. Eu tenho certeza que isso aqui é dia a dia, tá? Isso aqui a gente não leu no livro. Realidade. É realidade. Eu não li no livro isso aqui, estou te falando. É o que a gente vê com centenas, dezenas de lojas de imóveis do setor moveleiro que a gente atua no dia a dia, tá? Então, pega essas informações, né? Guarda aqui no bolso e coloca em prática. E é isso aí. Por exemplo, a gente faz isso aqui, a Pushing, né? Pushing tem 2 anos e pouco de mercado, focada no setor moveleiro e e-commerce. A gente está há muito tempo fazendo isso, né? Se a gente não mandasse tão bem, né? Se a gente não fosse bom nisso, a gente não estava até hoje no mercado crescendo mês a mês. A gente, roda o Brasil todo aí com a fábrica da Tudeskine, com a Italina, dando palestra, evento, tudo, né? A verdade é que nem todo cliente tem resultado. Tem cliente que não tem resultado. Qual é o perfil do cliente que mais tem resultado? Que tem coisas, o dia a dia da loja, o follow-up no CRM, o dono imprimindo a cultura, eu não consigo fazer isso lá. Eu ajudo a gerar demanda, eu treino o vendedor, eu implemento a parte de prospecção. Quanto mais o dono está conectado, mais o resultado sai. Quando o dono não está conectado, entra no barulho de ficar só esperando o lead, geralmente esse cara não tem resultado. O resultado até vem, mas demora mais. Percebe? Demora mais. Né? Então, vai um tempinho até o vendedor... Qual é o maior desafio? Por que a empresa chama push? Qual é o maior desafio dentro de uma empresa? É quebrar a inércia. O que é inércia? É mudar o jeito como as pessoas já trabalham e já fazem repetidamente todos os dias. Então, o nosso desafio como líder é o quê? É provocar mudança, é quebrar a inércia, é incomodar, é inventar crise para que a gente possa mudar as coisas, né? Então, se eu tentei ligar para 5 arquitetos e nenhum me atendeu, não ligo mais, não, vamos ligar para... Sabe quantas ligações? Não dá para mostrar aqui no painel, mas sabe quantas ligações cada cara de prospecção fez aqui hoje? Mais de 150 cada um. Nós tínhamos 3 caras aqui fazendo prospecção, um focado no setor moveleiro, 2 em e-commerce.
Cada um ligou 150 vezes. Sabe quantas reuniões nós agendamos hoje? 5. 150, 150, 150, 300, 450, né? Hoje não foi um dia tão bom, mas 5 agendamentos é bom, né? Se desses 5 aqui sair 1 ou 2 vendas, é um projeto aí de 50, 60 pau que entrou num dia, vamos dizer assim, né? Então, assim, cara, é disciplina, é ficar em cima, porque a chance de vir o resultado é muito maior, né? E outra, se alguém entende do setor moveleiro, é nós aqui, né? É a gente, né? Então a gente faz, a gente ensina a vocês aquilo que a gente executa. Se a gente está falando de prospecção, a gente tem um canal de prospecção. Exato. Tráfego pago, a gente tem um canal de tráfego pago. Tudo que a gente implementa no cliente, a gente executa dentro de casa. Agora, para fechar, vamos fazer o seguinte aqui, ó, ações rápidas, tá? Vou pegar uma parte do funil com o Diogão, vou botar ele na fogueira, isso aí estava combinado. Agora tá? vai, hein? Uma ação rápida, vamos imaginar, dono de loja chegou aqui 30 dias. Ação rápida para gerar mais demanda para ele. Para gerar mais demanda, cara, aí você vai ter ele que... fazer hoje, amanhã na loja. Para ele gerar demanda? Passando para gerar demanda. Fazer hoje, amanhã na loja. Para ele gerar demanda. Gerar demanda. Gerar demanda. Ah, então, ativaria 2 canais. Prospecção e tráfego. O canal que ele tem, deixa lá, liga mais um. Liga mais um. Show de bola. Uma ação rápida para ele, em cima dos contatos que ele já tem, o que ele tem que fazer para, desse mesmo número de contatos, vender mais, aproveitar mais um projeto, um contrato. Boa. Eu analisaria se todas as oportunidades têm um próximo passo. Se todas as oportunidades têm um próximo passo. Show de bola. Último agora. O que o dono de loja, dono do seu empresário automoveleiro, faz hoje para o quê? Aumentar a recompra dele. A recompra dele? Para ele aumentar a recorrência em vendas que você está falando. Cara, eu procuraria parceiros, arquitetos parceiros, ou seja lá que for construtoras, é o cara que vai trazer recorrência em vendas para mim. Olha só, o esforço para você trazer um cliente final, olha só, é praticamente o mesmo de você trazer um arquiteto ou uma construtora. E detalhe, normalmente o especificador e a construtora, eles têm um ticket um pouquinho mais alto. Só que ele é o quê? Recorrente. Não deu problema de compatibilidade de projeto? Combinou uma coisa, entregou? Deu suporte durante a obra? Deu suporte no pós-venda? Você vai fidelizar o cliente. Você vai fidelizar o arquiteto, você vai fidelizar a construtora. E vai criar um canal de geração de demanda recorrente. É isso aí, Diogão? É isso aí, turma. Concordo 100%. Show de bola. Pô, então, primeiro Posting Talks, eu e o Diogão aqui, falando muito do setor moveleiro, geração de demanda, performance, né, prospecção, funil, CRM. Espero que a gente tenha conseguido te entregar aí alguma transformação, alguma ideia que você possa aplicar no teu negócio e fazer essa transformação hoje mesmo, né? Ou dependendo da hora que você está vendo, amanhã na sua loja, né? Diogão, esquecemos de alguma coisa? Não, é isso aí, turma. Acompanhe os próximos. Acompanhe os próximos Pushing Talks. Não sei do que vai ser. Ideias? Ideias, pode trazer cases, pode trazer mais situações cases, reais. Né? Pô, a gente vai pedir podia falar, tem uma cliente nossa, a Nil, teve um mês muito bom e o que me chama mais atenção na Nil, sabe o que foi? A diversificação dos canais. Aí, tinha venda de Google, tinha venda de especificador, tinha venda de indicação, tinha venda que a própria equipe de vendas recuperou dentro do filme de perdido. Poderia falar disso aí, né? Boa. Então fechou. Para fechar, qual o seu recadinho do coração, Diogão? Turma, bora pra cima. Não abandona o teu comercial. Foca nele, a cultura depende de você. Pega isso e implementa que vai dar bom. Valeu, obrigado. E se você quer vender mais, entre em contato com a gente vai conversar com você, vai falar com você. Se você tem equipe de vendas, fatura aí a partir de 150 mil, 200 mil por mês, é do setor moveleiro, planejado, alto padrão, móveis corporativos, área externa. Esqueceu alguma coisa? É isso aí. Fala com a gente, que a gente vai te ajudar a bater suas metas. Fechou? Valeu e até uma próxima. É isso aí. Valeu, monstro. Boa. É isso aí, né?